Fala pessoal, graça e paz, boa noite, né? Ou bom dia ou boa tarde para quem estiver vendo o vídeo, certo? Nosso primeiro vídeo já falando aqui sobre o tema de respiração, tá? Sem esse tema, a gente não pode dar continuidade aos nossos estudos, porque quando se fala de cantar, se fala de respirar bem, respirar de forma correta e consciente, né? Ali na hora que você está executando ali a técnica vocal, o canto, enfim, é uma das bases, é um dos pilares, né, que a gente tem aí do canto. Para alguns é um bicho de sete cabeças, mas não se preocupa que aqui eu vou passar para vocês, né, é, alguns pontos importantes a observar sobre esse tema, sobre esse assunto. Vou passar para vocês também algumas dicas de como que você pode melhorar a sua respiração, exercícios também e a forma que eu costumo trabalhar, fazer a aplicação da respiração, do uso do apoio também. Vou passar uma dica para vocês também muito legal. Então, vai ser bem bacana. E para a gente começar, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. É, compartilhar para vocês aqui. Beleza? Vocês já podem ver aí um slide, né, que vai aparecer para vocês. E vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês. Beleza? Tá aberto. Tranquilo. Vamos lá. Para a gente poder falar sobre respiração, é necessário a gente, opa, passou, a gente entender que há uma estrutura, tá certo? Há uma estrutura que trabalha ali em conjunto, né, para fazer com que a nossa respiração atue, né, esteja ali funcionando, né, de forma correta, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui bem rapidinho. Deixa eu ver. Cadê? A tela tá aparecendo para vocês. Pronto, tá. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Pronto. Cadê? Pronto. O ser humano, tá? Ele não possui nenhum, nenhum aparelho, certo? Destinado exclusivamente à produção do som. A produção do som envolve vários órgãos do aparelho respiratório e digestivo que conjuntamente fazem como resultado soar a nossa voz. E são eles, os pulmões, os brônquios, a traqueia, que são os órgãos respiratórios. A gente vai ter também músculos, né, envolvidos nesse processo, que são os músculos abdominais, né, costas, laterais, o diafragma também, tá certo? A gente vai ter a atuação da laringe, que é onde fica localizada as pregas vocais, né? A gente tem os espaços de cavidade de ressonância, que são a faringe, a boca, a fossa nasal, né, que são as cavidades nasais. E a gente tem os articuladores, que são lábio, língua, dente e palato. E aqui você pode ver, né, de forma ilustrativa, aqui, né, uma pequena imagem sobre essa estrutura, né, que a gente tem aqui à disposição para atuar, né, dentro da produção do nosso som, né, da qual a respiração, o fluxo de ar é muito importante nesse processo, tá bom? Então vamos lá, vou passar aqui. Pronto, você vai ter aí uma imagem ilustrativa, né, da laringe aqui, a traqueia, as cavidades aqui, né, laringe, a faringe aqui, a cavidade oral, cavidades nasais, né. A gente tem aqui as pregas vocais, né. Tudo isso faz parte da questão da produção da nossa voz. A gente vai ter também o diafragma, que é esse músculo, né, que se estende, né, de forma interna dentro dessa região aqui
abaixo do pulmão, na base do pulmão, né? E a gente tem também as cavidades aqui, né? Os espaços de ressonância aqui, né? Nasal, cavidade oral, faringe. Aí a gente tem a garganta, né? As pregas vocais localizadas aqui e logo abaixo o tubo, né? A traqueia da garganta. Você pode ver mais algumas imagens aí. A gente tem aqui a descrição, né? A gente tem as fossas nasais, o palato, né? Fica perto aqui da úvula. A língua, olha só, a língua, o tamanho dela. A gente vê só parte dela, né? Mas ela é todo esse músculo aqui, ó. Ela é enorme. A gente tem aqui as pregas vocais, a epiglote, tá? Para você que não sabe o que é uma epiglote, a epiglote é um pequeno dispositivo que ele atua fazendo a separação da água, né, dos alimentos, né, tanto da corrente de ar como dos alimentos, né, a direção deles, tá? Então a epiglote, na hora que a gente está fazendo a digestão, né, está comendo alguma coisa e a língua empurra o alimento para cá, para que o alimento não vá para os pulmões aqui, ó, a epiglote, ela desce e ela tampa esse espaçozinho aqui, ó. Tá vendo? Ela tampa esse espaçozinho aqui e aí a comida vem para esse espaçozinho aqui, tá? Beleza. Vamos lá. Eu vou falar com vocês sobre um dos 3 elementos da técnica vocal, que é um dos 3 Fs, que é o fluxo, a respiração, tá bom? A grande maioria das pessoas atualmente respira mal. Hoje, principalmente nas grandes cidades, somos obrigados, já na idade dos 6 anos, a ficar horas sentados no colégio, frequentemente em salas super ocupadas e abafadas. Mais tarde, continuando os estudos, exercendo, né, uma profissão, a nossa vida não muda muito. Desta maneira, a gente tem uma compensação. Os nossos pulmões vão deixando de inspirar profundamente e o movimento diafragmático é quase nulo. Assim é que usamos mais a respiração torácica e clavicular, tá certo? Resumindo, por conta da questão de hábitos que a gente adquire durante a nossa vida, né, de postura, a gente meio que acaba deixando, né, de utilizar, já que a gente está falando de respiração, o modo correto dessa respiração, que é a expansão do pulmão como um todo, desde a sua base, né, a base de baixo, que é a parte maior dele, a porção maior, até a parte de cima. E aí a gente tem uma respiração que não tem uma qualidade tão boa, é insuficiente, tá? E é por esse o motivo de alguns cantores que não têm essa respiração bem condicionada, treinada, né, ali no local certinho, preparada, eles ficam com falta de fôlego, porque tem pouco ar, né? Não administra bem a saída do ar, né? Precisa treinar isso. E aí a gente vai ter como parte muito importante desse processo de respiração o músculo do diafragma, né? Que ele fica situado na base do pulmão, na porção média do tórax. E quando a gente inspira, a gente puxa o ar para dentro, né? O diafragma ele é estendido e quando a gente expira, põe o ar para fora, ele sobe. A gente vai já ver esse movimento bem direitinho. Aqui a respiração, certo? Esse processo de entrada e saída do ar, sempre que possível deve ser nasal, pois assim o ar, certo? O fluxo, essa corrente, né? Ele é filtrado e aquecido pelas narinas, certo? Vamos passar, vamos lá. Aqui a gente tem uma ilustração na saída do ar, né? Na expiração. A gente pode ver que o pulmão ele se esvazia, certo? Ele aqui está sem ar nenhum, tá bom?
E aí o diafragma, que é aquele músculo, né, que faz ali a divisão de pulmão e coração e os outros órgãos, ele sobe, né, ele fica em repouso. A posição natural dele é essa, certo? E aí você pode ver que ele está praticamente coladinho aqui na base do pulmão, ó. Tá vendo essa parte aqui? É a base do pulmão. Então, ele é muito importante porque ele é responsável por dar espaço para que essa área aqui do pulmão, essa base, possa se expandir, tá? Já na inspiração, na tomada de ar, o diafragma ele se estende, dando espaço, né, para que o pulmão, essa base, possa se estender e também ter uma qualidade melhor de ar, certo? E aqui o fato é que devemos encher desde a base do pulmão, certo? As suas laterais, sem levantar os ombros, certo? Porque quando a gente levanta os ombros, é um sinal que o ar ele está sendo concentrado mais aqui, ó, nessa parte de cima. E aqui a gente não tem muito espaço. Logo, a nossa capacidade de ar fica bem pequena, né? E aí, para ajudar nesse movimento, você pode pensar que está enchendo, né, um balde de água. Porque o balde de água, ele se enche de baixo para cima, tá? E aí, como eu falei, a respiração, sempre que possível, seja nasal, para filtrar esse ar, tá certo? E é isso. A gente vai ter alguns movimentos, né? Assim como quando a gente respira de forma clavicular, né? Nessa região menor aqui do pulmão no peito, o ombro se eleva. Quando a gente respira corretinho aqui no diafragma, né? Nessa região mais profunda, a gente vai sentir uma expansão das paredes do abdômen, né? A gente sente as costelas também se abrindo, né? E aí a gente pode perceber e controlar esse movimento colocando uma mão no abdômen e a outra nas costelas. No abdômen aqui na altura do umbigo. É importante, né, que a clavícula e os ombros não se movam. E você pode fazer isso de frente a um espelho para poder perceber, né, esses movimentos desnecessários para poder ter essa consciência direitinho, tá? Vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Pronto. Aqui você vai ver um vídeo Your lungs ilustrativo, expand tá? to bring in life's essential gas, oxygen, from the air. Expanded lungs naturally contract to expel the body's waste gas, carbon dioxide. Your lungs usually expand and contract in two main ways. One is an unconscious downward and upward movement of a thin muscle called the diaphragm, which separates the chest from the belly. The other way is by raising or lowering the ribs to increase or decrease the volume of the chest cavity. We breathe in or inhale when the diaphragm contracts. This pulls the lower part of the lungs downward. When we breathe out or exhale, the diaphragm and lungs relax and return to their resting positions. Quiet, deep belly breathing is a more consciously controlled breathing that with carbon dioxide waste. Beleza, tranquilo. Pronto. Beleza, aqui eu vou retomar a tela com vocês agora. Deixa eu retomar aqui a tela com vocês de novo. Espera aí, gente. Eu vou retomar a tela para mim agora, tá? Pronto. Pronto. Tô com vocês de novo, né? Eu acho que vocês estão me vendo. Eu não tenho como saber porque não tem ninguém me acompanhando. Mas eu acho que... Deixa eu ver. Espera aí. Aplicativo. Peraí, deixa eu só voltar para minha tela de novo para mim poder resumir. Pronto, voltei para vocês, né? Beleza. Então vamos lá.
a gente estava vendo, né, sobre a respiração, né? E aí a gente viu, conforme aquele vídeo anterior, a ilustração de como é que funciona, né, essa ação do pulmão. A gente pode ver que ele é como uma esponja, né? Ele faz todo esse movimento de elasticidade, de esponja mesmo. E aí a gente tem a atuação do diafragma, que ele na sua posição relaxada faz com que esse espaço que a gente tem aqui no abdômen ele se comprima, fazendo com que a base do pulmão também sofra, né, uma compressão para poder também esvaziar, empurrar esse ar. E a gente tem também ele voltando, ele se estendendo, né, para poder abrir esse espaço para a base poder receber mais ar. Logo, uma respiração de qualidade melhor. E aí, como é que eu treino? Como é que eu posso perceber melhor esse movimento, treinar essa respiração, né? Fazer com que ela se torne, com o tempo, uma respiração meio que inconsciente. Até meio doido falar isso, porque o objetivo da aula é trazer para você o entendimento que você precisa tornar consciente o movimento. Mas tem um período, principalmente aqui para quem tem moto ou até mesmo carro, né? Eu não tenho o costume de dirigir, não gosto muito de carro, mas não sei se você já se deparou com uma situação que você está com muita pressa, você sai de casa, você entra no carro e você simplesmente está aqui no telefone e já está ligando tudo, já dá já tira do neutro, passa a marcha, acelera e simplesmente aconteceu. Você não pensou muito, foi meio que mais automático. Então, com o tempo, você praticando também os exercícios, né, de respiração, você vai perceber que vai se tornar natural. O seu corpo vai absorver esses movimentos, tá certo? Então vamos lá. Como é que eu costumo trabalhar a respiração? O que eu posso te dar hoje para você já começar a entender melhor sobre isso? Primeiro de tudo, vamos tornar a nossa respiração consciente. Eu vou ficar de pé, eu vou recuar um pouquinho da câmera e vou fazer alguns movimentos que vão lhe ajudar a perceber o movimento correto da respiração, tá bom? Vou ficar de pé. Beleza. Primeiro de tudo, você vai ficar postura ereta, né? Coluna reta. Você vai se abraçar e esse abraço você vai dar aqui por debaixo, né, do braço, em volta aqui das costelas, tá bom? Você vai se abraçar aqui, ó. Pronto. Você se abraçou, não precisa fazer força nem nada, você simplesmente vai se abraçar, pegando bem aqui nas costelas, né? Beleza. Próximo passo eu vou virar para você ver o movimento, tá bom? O próximo passo vai ser você soltar o ar, você vai soltar o ar pela boca, e aí, enquanto que você faz esse movimento, você vai abaixar o seu corpo, tá bom? Você vai projetar o tronco para frente, tá? Então, eu vou fazer de novo esse movimento, eu vou me aproximar da câmera, vai pegar melhor meu rosto aqui, vai voltar aqui, peraí, estou esperando. Beleza, vou recuar. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou jogar lá para fora e vou na posição quando meu corpo estiver virado, respirar. E você vai notar um determinado movimento. Eu vou afastar mais aqui a câmera, porque ela está se aproximando. Beleza, tranquilo. Vou fazer aqui, ó, tá? Tô aqui, né, ó. Me abracei. Põe o ar para fora, ó. Respira.
Beleza, tranquilo. O que você vai perceber nesse movimento? Você vai perceber, deixa eu voltar agora aqui para a câmera pegar meu rosto. Você vai perceber que nesse movimento, tá? Nesse movimento, as suas costelas, elas naturalmente elas vão se abrir. Essa parte toda lateral, ela vai se expandir. Por quê? Porque esse movimento de abraço vai impedir que essa região suba. Logo, o ar só vai poder ser direcionado, tá, para a base do pulmão. E o diafragma ele vai, ó, se estender. Então você já vai sentir de forma bem nítida mesmo essa ação, né? Essa respiração. Beleza. E aí, vamos para o próximo passo, né? Uma vez que você tem essa consciência, né? Esse movimento mesmo, tá? Adquirido, você vai passar a treiná-lo em pé, ereto, normal. E aí, aqui é que vem aquela dicasinha de você colocar uma mão sobre o abdômen, perto aqui do umbigo, e a outra mão aqui na porção aqui das costelas, para poder sentir as costelas se abrindo, né? É basicamente esse movimento aqui, ó. Eu vou baixar a câmera agora para você poder ver, ó. Tá bom? Eu tô sentado, tá, gente? E aí, quando você fizer sentado, já que você, porque ficar em pé cansa, beleza. Você fica na ponta da cadeira, né, na ponta do glúteo, e aí você vai fazer o seguinte, ó. Uma mão aqui na altura do umbigo, a outra mão vem aqui na altura das costelas, aqui abraçando, ó. E aí você vai fazer o movimento apenas de expiração e inspiração, aqui, ó. Você vai sentir que as costelas, tá bom? A costela, naturalmente, ela vai se abrir. Ó, você pode ver aqui, ó. Naturalmente, isso aqui vai expandir, ó. Sequei, ó. E ele se abre. Não sei se deu pra ver, porque eu não sei o que tá acontecendo com a minha câmera, que ela meio que deixa as coisas embaçadas. Não sei se é uma configuração. Mas você vai perceber, as costelas se abrem. Assumir essa postura, né? Beleza. Beleza. Depois disso, próximo passo. Depois que você internalizou, tá certo? Estou tentando fugir de algumas palavras para, enfim. Você internalizou esse movimento, conscientizou, né? Esse movimento aqui da respiração. Você vai trabalhar agora com o controle deste fluxo. E é aqui que vai entrar alguns exercícios que eu vou te passar para você melhorar a sua respiração. Beleza? Estou com a respiração aqui. A gente vai primeiro trabalhar agora o controle desse fluxo. E para que eu tenha o controle desse fluxo, eu preciso me conscientizar de em que momento esse fluxo ele se perde, tá? Porque se você notar, a produção da nossa voz, ela não se dá quando o ar entra, mas justamente quando o ar sai. A nossa voz, tá? Quer seja falada, quer seja cantada, ela se dá na emissão, na saída desse fluxo, dessa corrente de ar que passa, né, pela prega vocal, fazendo ela vibrar, e ela chega aqui e ela toma forma por conta dos articuladores, os ressonadores, e aí a gente tem o som que tem, né? As palavras ganham forma. E isso se dá na saída desse fluxo. Então, eu preciso primeiro conscientizar níveis de fluxo, níveis de fonação, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo,
Vamos imaginar que o nosso fluxo é como se ele fosse, tá? Uma mangueira, o tubo é a nossa laringe, né? O espaço por onde o ar entra e sai, o tubo. E esse fluxo é como se fosse aquela mangueira que a gente pega para poder aguar, lavar alguma coisa, né? O que você puder assimilar. E aí, dependendo do comprimento desse espaço, né, a largura do tubo, da mangueira, vai sair mais água, menos água, dependendo também da forma que a torneira, né, ela está ajustada para sair com menos ou com mais. Então a gente vai pensar nessa imaginação para controlar o nosso fluxo. E tem uma coisa que ajuda muito no controle da saída desse ar, que é o quê? O apoio, a sustentação diafragmática, tá bom? Como é que a gente vai conscientizar este apoio? A gente já sabe que o ar ele se trabalha na expiração e na inspiração. E agora a gente vai colocar um terceiro ajuste, além dessa saída e dessa entrada. A gente vai colocar o ajuste de interrupção, de pausa. Tá? Ao invés de simplesmente o ar entrar e sair, a gente vai entrar, né? Vai inspirar, vai interromper e depois vai soltar. Isso vai gerar uma estabilidade. É como se ao invés do diafragma simplesmente fazer isso aqui, ó, inspirou, voltou, né? Em vez de simplesmente expirou, inspira, né? Inspira, expira, ele vai agora, ó, fazer isso aqui, ó. Eu vou soltar o meu ar, ó. Beleza. Eu vou agora inspirar, ó. Viu? Eu dei essa pausa de forma proposital para manter controle, estabilidade. O meu diafragma agora ele não vai ser um músculo inconsciente, mas ele vai ser consciente, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer níveis de fluxo. É como se agora a gente fosse determinar um nível de abertura, tá? De saída desse fluxo. Vamos imaginar 4 estágios, tá bom? 4 estágios. Você vai fazer o seguinte, tá? Vai colocar uma mão nas costelas, a outra no umbigo, tá certo? Eu vou me afastar novamente, eu não sei se a câmera vai cooperar para isso, né? Mas vamos lá. Até agora tá normal. Quando ela pega meu rosto, ela aproxima. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Ela vai voltar, vai ajustar a imagem para mim. Beleza, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, ó. Peraí. Ô comédia. Eu sei que você tá rindo aí, né? É vida de quem não é acostumado a gravar. Vamos lá. Beleza. Beleza. Tranquilo. Você vai fazer o seguinte, ó. 4 níveis, certo? O primeiro deles é o seguinte. Mãozinha no umbigo. Mãozinha na costela. Você vai fazer o seguinte. Lembra do passo da respiração, que é saída pela boca, tá? Vai empurrar esse ar para fora. Aí você vai interromper por 2 segundos e você vai tomar o ar de novo, vai fazer a inspiração, certo? Até aqui tudo bem. Lembra que eu falei que o fluxo, né, a emissão da nossa voz se dá na saída do ar? A gente vai estabelecer agora 4 níveis de apoio. 4 níveis de sustentação, de apoio diafragmático, tá bom? O que é o apoio, Matheus? É a contração, tá? É a contração do músculo abdominal, tá? O diafragma também atuando nisso, para poder gerar
a estabilidade da saída desse ar. Pronto, é isso, tá certo? Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, o primeiro movimento, o primeiro estágio, é como se fosse uma contração quase que nula, você não vai sentir nada, tá certo? Você vai simplesmente fazer os 3 passinhos da respiração e quando for soltar o ar, faz a contração, mas é uma contração que você quase não vai sentir nada. Dessa forma aqui, ó. Deu para você ouvir? Vou fazer de novo. Primeiro nível, ó. O ar simplesmente saiu, né? Aqui, ó. Tá? É como se fosse o estágio 1 de apoio. Quase você não tem nenhuma pressão aqui. Vamos para o 2, tá certo? Mesma coisa. Esvazio, paro, respiro e solto, né? Ó. Viu? Esse é o 2, tá? Ó. Viu? O ar simplesmente saiu. E aqui você já tem um apoiozinho um pouquinho mais forte. Você já sente ele um pouquinho mais. Vamos para o estágio 3. Aqui, ó. Mesma coisa de novo. Esvazia. Respira. E solta. Aqui, ó. Você sente uma contração agora mais moderada, um pouquinho mais intensa do que essa segunda, né? Aqui a gente já está no terceiro nível, né, de apoio, de saída desse ar, né, dessa contração. E agora a gente vai para o 4º nível. O que é o 4º nível? Com certeza você em algum momento da sua vida você já espirrou. E você sabe que quando há um movimento de espirro, o próprio corpo ele reage para expulsar, né? Seja lá o que queira entrar aqui no sistema respiratório. E aí você do nada faz, né? Assim, né? Assim. Você percebe que o seu corpo ele trabalha, olha só o movimento do espirro, ó. O que ocorre aqui? O corpo se tranca. As costelas que naturalmente estavam aqui meio abertas, elas se fecham mais. A costela entra, o abdômen se contrai e o diafragma automaticamente ele manda, ele expulsa essa pressão de ar que gera, né, o espirro. Então a gente vai pensar nessa sensação, nesse 4º nível de apoio aqui, ó. Tô aqui, ó, normal. Ó. Tá vendo, ó? Você vai sentir esse movimento da barriga entrando mesmo para dentro. É como se você estivesse brigando aqui e do nada você leva um soco na barriga e esse movimento faz com que os músculos, né, atuem aqui, ó. Ó. Tá aqui lutando do nada, você leva essa pressão no abdômen. Beleza. Vamos voltar aqui para mim agora. Feito isso, você entendeu que eu tenho aqui 4 estágios de apoio, 4 estágios de sensação de apoio, dessa contração que deve ocorrer na saída do ar, né? Beleza. O que a gente vai fazer? A gente já se conscientizou do movimento correto da respiração, sempre na base, sempre profunda. A gente conscientizou também as sensações, né? O ombro não sobe, a costela se abre, né? A gente assimila esse movimento como se fosse um balde enchendo de baixo para cima. A gente assimilou também um terceiro movimento para estabilizar, conscientizar esse movimento do diafragma, né? Ao invés de simplesmente eu
entrar e sair, você vai estabelecer agora uma interrupção, uma pausa para controlar e conscientizar isso. E aí a gente trouxe também 4 níveis, 4 estágios de apoio, de sustentação, né? de compressão ali na atuação da volta do diafragma, né? Beleza. O que a gente vai fazer? 4 estágios, só vou precisar de 2. Eu vou precisar do segundo estágio e do terceiro estágio. Ou seja, na hora de fazer o apoio, eu não posso fazer o apoio com a sensação de quase nenhuma contração, que é o 1, e eu também não posso exagerar na pressão do apoio como se fosse quase um espirro, tá certo? Porque senão eu vou gerar compensações que a longo prazo irão me machucar, irão te machucar, tá certo? Beleza. E aí, com o estágio 2 e o estágio 3 de apoio em mente, nessa compressão, é que a gente vai vir para os exercícios, né, de respiração, que são S, a gente vai trabalhar com X, a gente vai trabalhar com a sustentação do ar, como se fosse um sopro mesmo, tá? E aí, para a gente poder trabalhar com isso, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha de exercícios que eu desenvolvi, né, para o acompanhamento aí, tanto meu, que eu uso diariamente, como também de alguns outros alunos, tá certo? Eu vou compartilhar a tela com vocês agora, para vocês poderem visualizar. Só um momentinho, tá? Eu vou botar aqui na... Pronto, eu vou compartilhar com vocês aqui, vocês vão poder ver esses exercícios. Pronto, tá aqui, né? A gente vê aqui, ó, rotina A, tá? É como se fosse uma planilhazinha mesmo de academia, tá, gente? Rotina A, tá? Foco em respiração. Isso aqui vocês vão ter acesso, eu vou passar para vocês, tá? Primeiro, a gente vai fazer a ativação do diafragma, né? A ativação da respiração. Lembra que eu falei da questão de conscientizar aquele movimento? É a ativação da respiração, tá? E aqui você precisa fazer apenas o movimento de inspiração e expiração 10 vezes, já para poder alongar a estrutura, preparar, né, o pulmão para esses exercícios que virão. Beleza. Terminei. Um detalhe, sempre que você for se exercitar, se alongue e tenha água perto, tá bom? Para você estar dando ali alguns goles e se hidratar. Beleza. Terminei. Eu vou para o segundo exercício, que é o exercício de velinha com apoio, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vamos lá. O que é esse exercício da velinha com apoio? É você imaginar, nessa saída do ar, né? Como se você fosse soprar uma vela. Natália, parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. E aí, faz um pedido. Você sopra, né? Mas ao invés de você simplesmente soprar e o ar ir embora, você vai fazer esse movimento sustentando o ar. E lembra que eu falei da questão dos estágios de apoio 2 e 3? Aqui você vai aplicar uma dinâmica, onde você vai começar com esse fluxo moderado, no 2 ali, e você vai aumentar ele devagar até chegar no 3, quase ali chegando no 4, quase, tá? Dessa forma aqui, ó. É como se eu tivesse com uma torneira e eu estivesse controlando essa dinâmica de pressão de fluxo aqui, ó. Beleza. Isso daqui é um exercício que vai trabalhar a dinâmica de pressão de fluxo. Isso é interessante, tá? Beleza.
Você pode praticar isso de 5 a 10 vezes, tá bom? Bebe uma água e aí você vem para o exercício em si, que é apenas a sustentação do ar por alguns segundos, né? Você pode fazer isso aqui, ó. Postura, vou lá, esvazio, respiro e na hora de soltar eu vou manter esse fluxo agora. E aí você pode começar com o nível 2 de apoio, ou se quiser trabalhar algo um pouco mais intenso, o 3. Eu recomendo apenas o 2, que já está de bom tamanho. Você fica aqui, ó. Beleza. Você tenta controlar isso. Uma dica. Lembre que o ato de cantar, ele se dá na saída do ar. A administração da capacidade de saída do ar é muito mais importante do que a capacidade que eu ou você possa ter de reterar. Ou seja, não adianta eu me encher, eu me inflar igual um balão, tá? Se na hora de colocar esse ar para fora, administrar ele para fora, eu perco o controle, tá? Então, cria essa consciência, né? Começa respirando aqui, ó, somente o necessário. Não pense em se encher demais, porque independente de encher de mais ou de menos, o que vai importar no final é se você vai administrar essa saída bem, tá? E aí, beleza. Aí você pode ir treinando, faz 10 vezes também, bebe uma água, dá uma pausa. Pode ser que você fique tonto por conta da oxigenação do cérebro. Então, fica tranquilo, procura um lugar bacana, silencioso, para que você possa se concentrar e fazer. Beleza, fiz isso 10 vezes, qual é o próximo? Vamos para o próximo agora. A gente vem aqui, ó, para o exercício do som de S, 10 vezes, né? E logo em seguida a gente vem para um exercício que é o S em estacato, né? Ele pausado com um S prolongado no final, fazendo a sustentação dele em séries alternadas de 8 segundos, 12 segundos, 16 segundos, 20 segundos ou até mais se você quiser. Mas dessa forma aqui já está ótimo. Então eu vou voltar aqui a tela para mim para poder te mostrar. Peraí. Pronto, vamos lá. Então, primeiro, o S, mesma dinâmica do exercício anterior da velhinha, só que agora em S. Tá? E aí vai da sua percepção, da sua necessidade de administrar essa saída. Se eu controlo por mais tempo, né? Aí vai de você. Mas uma média boa para começar seria ali entre 15, 20 segundos. É uma média boa para você sustentar, né, o ar. Lembrando que não se pode sentir dor, aperto aqui, tá certo? Beleza, terminei esse. Aí eu venho pro exercício mesmo de aquele S, né, que geralmente a gente até usa para poder se aquecer. Eu vou botar aqui no metrônomo para você poder ouvir, certo? Eu uso o metrônomo do Cifra Club, tá? Cifra Club mesmo. E aí você pode colocar aqui em 100, 120 BPM. Eu vou colocar aqui em 120, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou colocar em 100 para vocês poderem entender melhor.
sempre, né? E aí o que você vai fazer? 4 estacatos mais um S contínuo, podendo ser ele de 8, 12, 16 ou até 20 segundos, tá? 1, 2, 3, 4, né? Contando. Vou respirar e vou entrar, ó. E aí, vai. Tá bom? Beleza. O próximo agora, eu vou... Cadê? Pera. Vacilei aqui. Pera. Pronto. Vamos lá. O próximo agora, depois que eu termino de fazer o S contínuo 10 vezes, bebo uma água, faço uma pausa, né? Aí eu venho para o som do S estacato, 4 S estacato, prolongo ali alguns segundos. Lembrando, é uma série. Você não vai escolher aleatoriamente se vai de 8, de 12, 16 ou 20, não. Você vai fazer de 8, 16, 20, 16 e 20 segundos, tá? Vai dar aí 4 séries. E aí você pode fazer 2 vezes essa série total. Depois que eu termino, eu venho para o som do X 10 vezes e finalizo com o som do S mais X, né? Então, beleza. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o som do... A gente vai fazer... Deixa eu... Olha, eu estou compartilhando a tela com vocês? Estou. Pronto. Vou voltar para mim. A gente vai fazer o som agora do X e depois do S mais X. Detalhe muito importante. Na emissão do X, é natural que ele vaze mais ar. Vai sair mais ar. Então, o foco aqui não vai ser mandar muita pressão, tá? É por isso que eu falo sobre você pensar no nível de apoio, nível 2 e nível 3, tá? E aí, você vai tentar controlar a emissão dele. Aqui, ó. Sem forçar a barra, porque naturalmente ele vai desgastar mais ar, tá certo? Então não força a barra, trabalha no seu limite, tá bom? E aí já dá bom. Terminei o X, né? X é uma coisa que eu sei fazer muito bem, né? Mas terminei o X. Vou trabalhar agora a junção do S mais o X para finalizar a minha bateria, tá? Por quê? Quando eu trabalho com esse som de S, X e outros, né, que no momento não entraram aqui, né, mas que eu posso mencionar como Z, J, enfim. Cada um deles tem uma ação dentro do espaço da cavidade, a posição da língua, a posição da laringe, a posição também da abertura, né, e fechamento da prega vocal. Então, tudo isso ajuda a estabilizar o contato das pregas vocais. Porque quando eu não tenho um ajuste, tá bom? Ajuste mesmo muscular, tá? A prega vocal, ela funciona assim, ó, direita e esquerda. Quando o ar passa, elas vibram e elas entram em contato. Só que quando esse movimento está desregulado, ela quebra, ela sai, fica desregulado. Então, isso faz com que a nossa voz fique fraca, que a gente não consiga uma tonificação da musculatura mesmo, que a nossa voz quebre, fale, fique rouca até. Então, é necessário trabalhar a respiração com isso para estabelecer um nível de ajuste, de fechamento e contato da prega vocal, tá? E aí, beleza. O S mais o X, eu vou trabalhar assim, ó. Eu gosto muito de usar a imaginação em alguns exemplos que eu mesmo uso no dia a dia. O que eu faço? Eu vou ficar de pé.
Lembra que eu falei da capacidade de respirar? Beleza. Você sempre vai trabalhar dentro do seu limite, tá bom? Vamos imaginar que as nossas mãos aqui, braços, né? A gente vai usar eles agora. Corpo reto. Aí você vai fazer o seguinte. Mãos fechadas à frente do corpo, né? Aqui dessa forma. É como se fosse a capacidade zero de ar do nosso pulmão. Ou seja, eu estou aqui respirando normal e eu, ó, botei o ar para fora, né? Quando eu respiro, eu vou devolver a minha capacidade de novo. Entendido? E aí, para administrar corretamente o S mais o X, eu vou dividir essa capacidade no meio para poder controlar e distribuir bem essa administração, tá bom? Para não perder fôlego na hora da execução. E aí você vai fazer o seguinte, ó, tá aqui normal, você vai fazer assim, ó. Respirou, solta em S e X, ó. Entendeu? Eu não vou parar para respirar e fazer o outro. Eu vou fazer os dois numa respiração só. De novo, ó. E pronto. Finalizamos, né, o nosso exercício dessa pequena bateria voltada para a respiração, para o controle, né, da nossa respiração. Eu espero, né, que isso possa te ajudar, não só essa aula de hoje, mas os outros conteúdos que eu irei compartilhar com vocês, as aulas presenciais que nós teremos sim, tá? E é isso. Antes que eu me esqueça, detalhe importante. Como eu falei no primeiro vídeo de introdução e explicação do curso, mini curso, né, na verdade, assim, que eu posso dizer, eu pedi uma pequena taxa, um valor simbólico, tá? Que é referente, né, ao tempo que eu vou investir, o material que eu vou compartilhar com vocês e até mesmo para trazer para vocês aquela sensaçãozinha de que, poxa, cara, eu vou dar valor porque eu investi, tá? Isso é importante para que vocês possam valorizar o conhecimento, tá bom? Então, vocês têm até eu vou estipular uma data, porque infelizmente eu preciso pagar contas também e outras coisas. Eu vou estipular a data até o dia. Hoje é quanto? Hoje é dia 17, né? Até o dia 5 de novembro, que é a data ali onde geralmente o pessoal recebe pagamento. E aí você pode ficar tranquilo até esta data para poder estar efetuando aí o pagamento dessa pequena taxa de R$ 15, tá certo? É isso. Eu agradeço a atenção até aqui. Qualquer dúvida, fala comigo, eu vou estar à disposição e que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, onde eu vou estar falando sobre fonação, fonte.